Salve, salve, rapaziadinha. Vou começar aqui um vídeo novo, né? E o vídeo de hoje vai ser futebol de rua parte 2, né? Que tava demorando aí pra me lançar a parte 2, então, como eu prometi, né? Agora eu vim lançar outro vídeo aqui. Na verdade, eu nem prometi, tá ligado? Eu vou falar em várias partes, tá ligado? No campo, na quadra, na rua, na areia, tá ligado? Vários locais, tá ligado? Vocês já entenderam já. Assistam aí a parte 1. Para começar, o solado do pé, né? O solado do pé se adapta tanto para quadra, para campo, para rua, para areia, né? Vira uma society o pé, né? Eu não sei se em cidade grande tem isso, mas aqui no interior, meu, nossa senhora, direto tem uns malucos de caneleira jogando bola, mano. Mas de caneleira de cortar cana, não é caneleira normal. De cortar cana mesmo. Eu vou falar uma coisa, se o maluco tiver de caneleira e descalço, você agradece, porque é só para se proteger mesmo. Mas eu vou falar uma coisa, se os malucos tiver de caneleira de cortar cana, e de chuteira, ou de futsal, de society, o que for, eu vou falar pra você, se proteja, porque os malucos, meu, tem uns pés duros do caralho, mano. Parece que os malucos jogou pé dentro da bitorneira, meu. Já tem planta, alicerce, tem tudo ali. Parece que os malucos faz isso daqui, ó. Aí, patrão, 13 rapaz de areia, 7 de pedra, um saco de cimento e meio barra de cal. Aí os malucos fazem aqui, ó. E joga o pé dentro da bitorneira, meu. Tá ligado o bagulho de que os malucos pisam na uva pra fazer vinho? É igualzinho, só que com concreto. Fora ainda que geralmente, né, o mestre de obra, o engenheiro ali, é exigente ainda, né? Eles exigem ali do lado do pé ainda o número do material de construção, né? Fazer o que, né? Essa é a vida, né? Tá ligado esses buracos que tem no meio da rua, mano? Certeza que é um maluco doidão que meteu o dedão ali, né? Isso daí é meio que óbvio, né? Os malucos querem arrancar a tampa do dedão, a tampa do dedão pega bicho de pé, que nesse caso é dedo de pé, né? Bicho de dedo. É. Nesse caso é isso, né, meu? Você é louco, dá até medo de jogar, rapaz. Esses caras aí que não tá acostumado, meu, eu aconselho que nem joga, porque quando os caras quebram o pé do caboclo, mano, mete o dedo, mano, tá ligado, mano? Uns 5 centímetros do pé na canela do cara. Por isso que você vê uns caboclos com furo no pé, na canela. É certeza que é isso daí, mano. Quando nós tá jogando, né? Sai a tampa do dedão, começa a sangrar, né? Nós joga areia, né, mano? Melhor que metiolate. Os malucos descem o dedão na bola, mano. Falar pra você, cura até a unha encravada, mano. Fora, tá ligado, o dedão? O dedão, ele bate aqui, ó, tá ligado? O dedão do pé. Ele bate aqui na solada do pé, aqui, ó. Vou falar pra você, você botar um elastiquinho ali, rapaz, com uma pedra, meu. 4 vezes mais potente que estilingue. O aquecimento, né, meu, é a trajetória do caminho, né? Primeiro começa é a mãe, né? A mãe e o pai não deixam sair, né? Nossa, o maluco pula o muro de 3 metros com a bicicleta nas costas, meu. Aí aquece o joelho, calcanhar, perna, costa, até o espírito da pessoa aquece, hein, rapaz. Você já viu esses caboclos aí que parece que tem corneta de campo que fica gritando? É mais o aquecimento que é, porque geralmente não tem campainha. Quando não tem campainha, o que acontece? Primeiro os malucos entortam o portão na cara dos outros. Pode ter campainha que eles não apertam, né? Só aqui, só, né, ó. Ô, Judivan, vai logo aí, eles querem me reparar que eu saí, meu. Vai logo, tio. E o papel do treinador é só fazer isso aqui, ó. Vamos, garoto. Bora, vamos jogar. Vamos. É só isso, não tem mais nada, meu. Não faz uma tática, não faz nada, mano. A tática, geralmente, do treinador é ganhar o jogo. Essa é a tática, meu. Não existe essa tática. Fora os pés de fruta no meio do caminho. É jabuticaba, é manga, é cerola, é tudo, meu. Tá ligado, mano? Além de ser um ótimo exercício físico pra goleiro, né? Por causa da escalada, os malucos chegam ainda com uma quitanda na beira do campo. Olha que beleza. A bicicleta, tá ligado, mano? A bicicleta vira uma charrete, né? É 3. E mais 2 correndo atrás, né? Que é os que chegam atrasados, né? Aí os primeiros que pegam a carona pegou, né? Fazer o que, né? Tá ligado? Futebol de várzea é difícil, tá ligado? Futebol assim de rua, né? As coisinhas assim, né, meu? Certeza que Super 11, né? Foi inventado, tipo assim, meu. Eu acho que futebol de 11... Eu acho que futebol de 11 não. Acho que Super 11 foi inventado, né? Em base do futebol, né? De várzea, né, meu? Porque, né, meu? É óbvio isso aí, né? Furacão de fogo é o caralho. O bagulho é dedão com elastiquinho, né, meu? O pé de baldrame, o reboco, né, meu? Esse é o bagulho, né, mano? Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Eu acho que o ano que vem vai ter a parte 3 ou no final do ano, não sei, né? Na verdade, não sei quando vai ter, né? Mas foi o vídeo aí, tô muito felizão. Obrigado aí pela colaboração. Pode gravar aqui, né? Que eu gravo pelo celular, minha memória vai pro saco, né? Minha memória não vai dar conta. Mas tô felizão, é isso aí mesmo aí. Calor do caralho. Vou me secar aqui, peraí.
Aí, comente aí, né? Coisa aí do futebol aí, mano. As coisas que eu deixei de comentar, né? Muita coisa eu zoei, né? Aumentei, né? Deu aquela zoada, né? Mas eu acho que a parte 3 vai ser um pouco mais séria, tá ligado? Porque isso é uma coisa bacana na nossa vida, né? O futebol de rua, né? Que eu vejo que é uma coisa que nunca morre, né? No futebol de rua, né? De quadra, essas coisas não para, né, meu? Não, de quadra de campo é claro que não vai parar, mas de rua, né? Não para, né? Ficando por aqui, esse é Vitor Moraes. Se você gostou, só comente aí. Deixa o like, nem se inscreva, né? Fala o que você quiser. Aqui é tudo liberado. Eu vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Espera aí que eu não vou agora não, né? Vou avisar aqui que eu vou fazer parte 2 de vários vídeos, né? Acho que falando antigamente eu fazia parte 2, né? Vou fazer um vídeo sobre pipa mais pra frente, né? Tem que fazer, né? Tem vários vídeos que eu vou fazer. Tem que ver meu canal, meu vídeo passado, né? Tem que ver qual que eu vou fazer. Porque alguns já escrevi já o roteiro pra fazer a parte 2. Agora tem que lembrar, né? Porque tô falando na cabeça aqui, eu esqueci de falar. Mas é isso aí mesmo, né? Isso só pra deixar um recadinho aí. E pá, né? Eu vou falar pra você aí, ó. Caso você quebrar o pé aí, mano, metiolato não resolve nada. O bagulho é areia, mano. É o barro, mano. Eu não sei, né? Porque geralmente né, todo mundo faz isso, né? Não adianta você bater no peito e falar que não faz isso, não, que todo mundo fazia isso, né? Tá ligado, mano? Primeiro que a tampa do dedão já some, né? Na hora que você arranca a tampa do dedão, que ela já fica preta de asfalto na hora, né? Não sei o que acontece, meu. Acho que ela já torra já por causa né, da batida, né? Sei lá. Falou, agora vai mesmo. Vou ficando por aqui e... Ixi, nem sei mais o que eu ia falar, meu. Tô perdidão aqui já, mas... Só pro vídeo ficar mais longo, né? Tá vendo que a memória tá aguentando? Então a memória tá aguentando, eu vou deixar rolar o vídeo, né? Deixei a Bia crescer. Lembra aí desse vídeo aí, rapaziada? Esse vídeo aí meu é o... Acho que é observação de nióbio, que nessa época meu nome no meu canal era Nióbio Boy, né? Já fez Boy Crazy também, né? Agora Vitor Moraes, né? Vai ser vulgo Vitor Moraes, né? Se pá, eu vou abrir um segundo canal, tá ligado? Se pá vai ser esse nome, Nióbio Boy ou Boy Crazy. Outra coisa mesmo, eu não sei, né? Vou ficando por aqui, falou aí a todos aí.